Um dos nossos valores principais é a meritocracia, tá? A gente entende que a responsabilidade sobre a tomada de decisão é crucial e que as consequências dessa responsabilização é premissa básica de crescimento. Então, a meritocracia para nós é um fundamento da empresa, seja para o bom, seja para o ruim, né? E dentro do seja para bom, a gente tem uma modelagem meritocrática que basicamente diz o seguinte: na Apollo você pode chegar até onde você conseguir. Não existe restrição de percentual de participação, não existe venda de ações para terceiros sem mérito, não existe nada disso que a gente vê como eventuais conflitos lá na frente. Então a regra é preto no branco, é do começo ao final a mesma regra. Quem entra como assessor júnior sabe como funciona, quem entra como estagiário sabe como funciona, quem é assessor sênior sabe como funciona, e é a mesma regra para todo mundo. E os melhores, em termos de qualidade, valores e performance, passam a ser os novos donos da empresa e crescer na sociedade. A gente entende que esse crescimento é para perenizar a nossa empresa. Então, como nós queremos ter uma empresa perpétua, essa empresa perpétua não pode depender de mim. Um dia eu vou estar de saco cheio da profissão, né? Eu acho que vai demorar muito pelo amor que eu tenho por ela, mas a empresa não pode depender só da minha capacidade de decisão, não pode depender só da capacidade do Bruno, que é um dos nossos assessores sêniores, ou do Gustavo, que foi estagiário e hoje é nosso sócio. Então, a gente entende que quem é bom merece espaço, porque muitas vezes eu vou encontrar um cara que vai ser melhor do que eu. E se eu encontrar um cara que vai ser melhor do que eu, nada mais justo com ele e com a nossa instituição que eu passe o bastão para que ele seja o próximo gestor. Então a gente entende que meritocracia é fundamental para que a empresa vingue e continue crescendo ao longo dos anos. A nossa escolha pelo Safra tem N motivos, tá? Primeiro, é uma casa que desde o princípio ela tinha um modelo muito semelhante ao nosso de plano de assessor. Eles não querem ter todos os escritórios do mundo, eles querem ter poucos escritórios muito bons. E a gente acha que isso daí é importante para preservar a imagem e evoluir no modelo de negócio de fato, né? Então eu não preciso ser dono do mundo, basta eu ter um percentual dele, né? E eu vou ganhar bem com isso se eu não tiver 500 mil assessores dentro do meu escritório. A nossa ideia é ter poucos escritórios com boa custódia e altíssima capacidade técnica para entregar resultado, tá? E aí o assessor ganha bem, o cliente ganha bem e a instituição também é bem remunerada. Então, um dos motivos para a ida para o Safra foi esse viés de ter poucos bons escritórios. Outro fator crucial é o peso da marca. A gente sabe que Safra, ao contrário das outras instituições que vieram de baixo para cima, começaram lá no varejão e foram subindo, Safra veio de cima para baixo. Então é comum a gente encontrar clientes cujo sonho era ter uma conta no Banco Safra, né? E hoje a gente pode realizar entregando esse sonho para ele e também a nossa assessoria que é focada em realizar os objetivos do cliente. Então isso daí para nós é muito positivo. Outro ponto fundamental para a escolha do Safra é a capacidade técnica, tanto da Safra Asset, do seu conhecimento para clientes realmente grandes, clientes de perfil profissional, acima de 10 milhões, e também os produtos e a seleção dos produtos. Como o Safra traz os produtos? Hoje a gente tem o Open Banking, tem a plataforma aberta, fundos de terceiros, etc. Só que são apenas produtos que eles colocam o próprio dinheiro em risco. Então é uma seleção muito bem feita. A gente se tornou uma boutique de bons produtos financeiros. Então a gente não vai ter tudo, mas a gente tem só o que é de melhor. E isso daí dá muito resultado ao longo do tempo para o nosso cliente. Outro ponto fundamental do Safra é a proximidade com a equipe que coordena o projeto, tá? Uhum. Ao contrário do que parece, né? Todo mundo pensa o Safra. O Safra é uma instituição gigantesca, com mais de R$1 trilhão, então tudo vai ser muito mais complexo. Não, a gente liga para o diretor do banco
e discute as coisas. Tá? Todo dia um call com o head do B2B, com diretoria, com quem faz o banco no dia a dia. Então é uma relação muito próxima que nós temos com eles. O nosso assessor comercial, aqui dentro a gente chama de assessor de relacionamento, porque ele tem como função atender o seu cliente. Ele tem como função entender as necessidades do seu cliente. Porque a gente entende que o assessor não pode atender o cliente e vender o produto, escolher o produto ao mesmo tempo. Porque ele não consegue ser bom nos dois, ou ser bom o suficiente nos dois, tendo 100, 150 clientes. Ele vai conseguir fazer isso se ele tiver 10, 15. Mas atender de fato o cliente e conseguir entender de fato o mercado precisa ser segregado. Né? O segundo aspecto é que a gente vê um certo conflito de interesses. O assessor que monta a carteira ser o mesmo assessor que cuida do cliente depende muito do boleto para pagar. Quando a gente fala de um assessor jovem que tem poucos clientes, que precisa captar, precisa entregar resultado, porque a gente sabe, a nossa indústria é cruel, ninguém tem salário, quem tem salário é mixaria e o pessoal vive da própria performance. De repente você chega numa encruzilhada onde o cara tem que escolher entre pagar a conta de luz dele ou passar o produto certo, é complicado. Então a nossa equipe de mesa, ela é especializada em entregar a solução correta, mas a gente entrega a solução correta entregando resultado para o cliente e também focado em trazer resultado para o nosso assessor, porque a gente entende que o assessor é a base de tudo. Então o nosso assessor comercial conta com toda a nossa equipe para ajudar ele a atender melhor o cliente. Então é a calculadora de IR, é a mesa proprietária de renda variável com analistas não só do Safra, mas também outros analistas contratados. Temos toda a equipe de pesquisa e desenvolvimento, BI, inteligência de desenvolvimento emocional até do nosso próprio assessor, né? Como contornar as objeções e os próprios pensamentos. Muitas vezes a gente sabe que os assessores nossos contam com a nossa equipe mais sênior, contam comigo, contam com o Bruno, com o Gustavo, para poder performar melhor. E é nossa função ajudar os nossos assessores a performar melhor. Então, a gente entende que o assessor de relacionamento ele tem que ser muito bom no relacionamento com o cliente. Ele tem que conseguir entender o cliente muito bem e trazer essas informações para que a nossa estrutura entregue a melhor carteira, a melhor solução, e com isso o nosso assessor comercial ganhe dinheiro e, mais do que isso, ganhe a confiança, ganhe a qualidade, ganhe as indicações do nosso cliente. Porque uma relação entre assessor e cliente é uma relação de extrema confiança. Então a gente acredita que é assim que deve funcionar uma assessoria de investimentos. Que tipo de assessor eu gostaria que entrasse na Polo? Eu gosto de assessores que gostem de ter um perfil técnico, que sejam focados em ser bons no que fazem, que sejam ambiciosos e que tenham muita iniciativa, porque o restante a gente entrega, tá? Então nós temos intranet, nós temos universidade corporativa, temos a TV onde a nossa mesa orienta os nossos assessores, nós temos painel de BI, temos tudo para o nosso assessor. Então o que a gente precisa é de um assessor honesto, com um excelente senso de justiça e com muita vontade de trabalhar. O conselho que eu daria para quem quer começar na área: primeiro, busque uma tutoria. Busque um assessor consolidado que você admira, uma pessoa que venceu o mercado, porque hoje é muito simples entrar no mercado financeiro. Só que da mesma forma que é muito simples você entrar e virar assessor e sair captando por aí, você tem uma responsabilidade muito grande. Você está trabalhando com o patrimônio das vidas que você cuida. Então, a melhor forma de você entrar no setor é você aprendendo na prática e com pessoas que já passaram por tudo isso, para que você não cometa os mesmos erros. Tá? O trabalho bom de assessoria é aquele que entrega sorrisos dos clientes, né? Que entrega a satisfação dos clientes, e com isso o assessor cresce. Então,
focar de fato no cliente é o básico do nosso trabalho. Se você tem como foco a receita, você vai machucar seus clientes, vai se queimar e vai ficar mal falado, seja na sua cidade, no seu escritório, seja em âmbito mais amplo, tá? O dinheiro é consequência. Se o pessoal que quer entrar na carreira acha que o dinheiro é fácil, tá bem errado, tá? O dinheiro na assessoria não é fácil. A grande vantagem é que se você for bom e tiver no escritório bom, você vai poder crescer infinitamente, né? E eu acho que essa ambição que muitos têm de crescer muito ao entrar no mercado financeiro é positiva, mas tem que ser feita da maneira correta. A concorrência para se tornar assessor da Apollo costuma ser mais de 100 concorrentes por vaga, né? A gente forma os nossos assessores e hoje a gente também traz assessores já com carteira de outras casas e mostra para eles como fazer do nosso jeito, porque a gente já provou por A mais B e parte dos nossos sócios são provas disso, que um assessor que capta 1 milhão fora da Apollo, na Apollo capta 5. Como que a gente faz isso? Nós temos a padronização completa de todos os processos, inclusive o comercial, de uma maneira que a gente abranja a vida do cliente de maneira mais ampla. Então a gente traz tudo dentro de um processo padrão de como apresentar a empresa, como se apresentar, como trazer, de modo que o cliente se sinta confortável com a nossa presença, a gente levanta as informações necessárias e a nossa equipe de especialistas da mesa vai compor todas as soluções e vai ajudar o assessor a apresentá-las. Então, além disso, todo assessor Apollo conta com um tutor, um assessor sênior, um sócio, que vai ficar à disposição para ajudar ele a trazer o cliente grande. Muitas vezes um assessor que tem um potencial imenso encontra um cliente também imenso e ele trava, ele fica nervoso, ele muitas vezes não tem como entregar o serviço que aquele cliente necessita e essa insegurança impacta ele. Então nós temos os serviços que o cliente necessita na totalidade e ainda temos os nossos sócios ajudando os assessores com potencial a captar, porque, como eu falei, a gente entende que quem entra na Apollo entra para ser sócio, entra para ser dono. Então a gente ajuda esses caras a crescer aqui dentro. Então é essa padronização de processos com as ferramentas que nós temos desenvolvidas pela nossa equipe de desenvolvimento, somado a essa tutoria, esse apoio e a meritocracia, fazem toda a diferença na carreira de qualquer um. Quem que eu acho que dá certo dentro da Apollo? Assessores que sejam empreendedores por natureza, tá? Pessoas que gostam de tomar risco, gostam de ser desafiados. Então, quem não fica parado, né? Quem quer ir para frente, quem tem ambição, quem tem vontade de fazer e, ao mesmo tempo, tem um senso de justiça muito grande e uma honestidade muito grande. A gente entende que essa combinação de fatores faz uma pessoa crescer com o apoio das outras pessoas, porque um cliente bem atendido por um cara que tem ambição, que faz um serviço muito bom, ele vai ser um promotor desse assessor e esse assessor vai conseguir galgar todo o seu projeto de carreira, seu projeto de vida, graças ao trabalho que ele oferece para o seu cliente. Então esse senso de justiça, de honestidade, de entrega para o cliente faz total diferença na carreira e no momento de selecionar um assessor, tá? Qual o assessor que a gente não gosta também, né? A gente não gosta daquele cara que tem o rei na barriga, né? A gente entende que o assessor bom, ele é comprometido com o seu cliente. E o compromisso com o seu cliente é o inverso da prepotência. Ninguém que se acha o gás da Coca-Cola, não sei se eu posso falar Coca-Cola aqui no vídeo, né? Então, ninguém que acha que é a última bolacha do pacote pode entregar de fato um serviço de primeira, porque o mercado é volátil, é ágil, a cada dia a gente aprende uma coisa nova e a prepotência e a arrogância impedem você de melhorar. E como um dos requisitos básicos da Apollo é melhoria contínua, a gente entende que a arrogância não cabe, né? Então a humildade te permite captar clientes grandes, te permite prestar um bom trabalho e te permite aceitar críticas.
aceitar críticas é parte fundamental de um assessor. O nosso foco dentro da mesa é fazer o cliente ser bem remunerado e o assessor também. Então a gente tem uma mesa com excelentes especialistas, muito dedicados, a maioria deles já são sócios da Apollo, né? E tem treinamentos constantes. Na prática, um assessor nosso, ele ganha mais do que em qualquer outra casa. Não em percentual. Por que não em percentual? Porque a gente entende que a Apollo também tem que ser remunerada e também tem que apresentar lucro líquido, porque para que você vai ser sócio de uma coisa que não dá dinheiro? Eu tenho um escritório que tem um custo fixo de R$50 mil por mês, 30 assessores, mas entrega 80% de repasse e sobra 50 mil por mês para pagar uma estrutura de 50 mil. Uma empresa que não lucra vale zero. Então, como que funciona? A gente divide com o nosso assessor as receitas, dando todo o apoio, toda a estrutura, ajudando ele a captar, tendo painel de BI. Então, a gente tem propensão a consumo de todos os nossos clientes, tem perfil médio do cliente Apollo, o porquê desse perfil médio, como que eu acesso ele, quais são os procedimentos para que eu consiga entregar de fato retorno para o cliente, e isso faz o nosso retorno. Então, a mesa consegue atender muito bem o nosso assessor em termos técnicos, ajuda, apresenta, ensina, para que o nosso assessor seja de fato o melhor no que faz. Isso por si só já faz com que o nosso assessor capte mais e, por consequência, ganhe mais. Também temos uma série de bônus relacionados à captação, né? A gente não gosta daqueles bônus que são relacionados ao tempo. Nós gostamos de bônus relacionados à performance. Então, a gente não tem pressa para performance, mas quanto melhor a performance, maior o bônus. Então, os nossos assessores são bonificados com captação. Cada vez que captou X milhões, eles recebem um bônus Y. E também eles têm uma performance relacionada a um padrão mínimo que a gente acredita que é viável, né, que é relativamente fácil. A partir desse padrão mínimo, ele acumula valor que é convertido em sociedade, né? Agora, como acontece isso é um segredo nosso, né? É um segredo da nossa sociedade, do nosso modelo de meritocracia. Tá? Mas a realidade é que quem performa bem, com qualidade, vira dono da empresa. Tá? Não precisa botar dinheiro para comprar a cota. Tá? Muito pelo contrário, a empresa quer que ele se torne dono da empresa e por isso ele passa a ser acionista.